Eu fiz um vídeo sobre suicídio, fiquei muito impressionado há um mês com a notícia de 2 suicídios que aconteceram com profissionais da área da saúde. Uma tinha a ver com bets, e a outra, sabe-se lá qual foi a causa, né? Mas muita gente conhecia essas profissionais. Depois ficamos sabendo do suicídio de uma adolescente de 13 anos, né? E aí eu fiz um vídeo sobre isso, e viralizou no TikTok. Hoje está com 16 mil visualizações. Mas eu fiquei mais impressionado, não só com a viralização do meu vídeo, que nem é um vídeo tão legal assim, mas de qualquer maneira com os comentários. Muita gente depressiva, tem gente prometendo cometer o suicídio no dia seguinte. Eu fiquei apavorado. E no Facebook é a mesma coisa. Eu fiz um texto, viralizou também, e com muita gente depressiva e prometendo se matar. Gente que perdeu o filho, gente que disse, olha, perdi meu filho também, aconteceu com a minha família. Graziela, isso é uma coisa, infelizmente, né? O jornalismo tinha até bem pouco tempo atrás, não fala sobre isso. Não, mas temos que falar, é suicídio, a gente tem que bater, tem que abrir Giovana. A Giovana, né? Isso, é por isso que eu pedi pra Margot. A Giovana tá de vermelho, porque eu ia errar os nomes dela. A Bertolucci! Giovana, por favor, fale sobre isso. É importante abrir esse assunto, né? É importante, principalmente porque uma vez se acreditava que falar sobre suicídio iria motivar, estimular isso, né? E hoje a gente entende que falar sobre isso com responsabilidade pode ser prevenção. Mas sim, a gente tem vivido aí uma pandemia agora de saúde mental, né? Eu e a Grazi, a gente, né, trabalha também num hospital psiquiátrico e a gente vê todo dia o quanto tem aumentado a tentativa de suicídio. E é importante colocar, né, que o suicídio, ele não é eu quero morrer, né? É uma dor emocional tão intensa que a pessoa naquele momento não consegue enxergar mais uma saída. É como se ela não vê solução, ela tem uma visão de futuro de desesperança, né? E aí o suicídio vem como uma solução para a sua dor. Não é aquela coisa, eu quero morrer. Não. Não é pensamentos tem gente que tem pensamentos de morte. Sim. Né? Mas o suicida, porque assim, chama atenção isso, né? De a pessoa tá bem, ela estava bem. A gente sempre diz, ela estava muito bem, até ontem ela estava sorrindo, ela estava brincando, estava postando coisas legais nas redes sociais. E de repente acontece isso, né? Não tem uma explicação, né? Até porque o suicídio, ele é complexo mesmo, né? Ele é multifatorial, então ele não tem cara, não tem rosto para transtorno mental, né? Talvez porque a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa que faz com que a gente precise mascarar o que de fato a gente sente, né? Porque muitas pessoas ainda acreditam que depressão é fraqueza, né? Que sofrimento é ser fraco. Então, eu preciso mascarar o que eu tô sentindo para que as pessoas não me julguem, né? E aí é o maior perigo, né? Enquanto a gente julga, a gente não acolhe. É isso. Isso aí. E a importância, né, desse espaço que vocês nos dão também, de diálogo, que eu acho que isso é muito importante falar sobre, né? Eu acho que é isso que falta muito hoje em dia, né? A questão do julgamento, de não se falar sobre... e a gente acredita muito, né, que falar sobre isso não vai incentivar, pelo contrário, né? Sabe que na nossa formação de jornalistas a gente tinha essa orientação, né, Alberto, na faculdade, de não falar sobre isso. Falar. Exato. E a gente vê a necessidade, claro, falando de uma forma profissional, com profissionais, com fontes confiáveis, né, e não falar de suicídio por suicídio, né? Exatamente. Então, isso mudou também no jornalismo. Essa necessidade. Olha só, no Facebook, os comentários é o seguinte, ó. Cara, tem cada comentário, ó, as pessoas estão banalizando a vida e devemos cuidar dela. Muito bem abordado o assunto, muito triste o que está acontecendo. O pessoal dando parabéns pelo assunto. Tem gente que só a favor de fazer trabalhos, palestras para falar sobre, divulgar sobre, pois as pessoas não conseguem mensurar a dor do outro, imaginar. Quer dizer, nós temos uma pandemia de saúde mental, né, Gurias? Mas a gente não vê, pelo outro lado, o poder público, não sei quem é que deveria fazer,
E não só com psicólogos, né? Mas assim, fazer um trabalho A rede, para que né? é uma rede que faça minimizar esse sofrimento que está acontecendo. E a gente pode trazer até dados também, né? Falando no nosso estado, por exemplo, a gente tem dados de 4 pessoas que têm tentativa de suicídio e, de fato, praticam suicídio por dia, né? No nosso estado. Então, Qual é o número, por favor? 4 4 pessoas. por dia. no Por dia. Rio Grande do Sul. É um número muito Rio Grande do Sul é um grande. dos estados mais... Um dos com mais estados casos. com mais casos, né? E a gente traz isso em função, né, da nossa cultura, né? A gente tem uma cultura muito fechada, né? A questão de buscar ajuda, principalmente a parte também dos homens. A gente vê um número muito grande de homens também com tentativa de suicídio. Qual a Por idade quê? que tens essa... É em torno de 40, 50 anos nessa faixa etária. Por quê, né? O homem não pode buscar ajuda, ele tem que ser forte, ele não pode... buscar ajuda é sinal de fraqueza. Então, todos esses estereótipos que a gente tem, essas crenças também, que a gente precisa dar conta de tudo, tem agravado ainda mais, né? E aí a gente diz, tava tão bem, tava... Sim, porque a gente acaba vivendo no automático, precisa, né? E aí a gente diz, bom, tá tudo certo, tá tudo bem, mas quanta gente vivendo a dor, né? A dor emocional em silêncio. E ela é invisível, né? Ela não é como uma perna quebrada. A gente vê hoje, por exemplo, né, a movimentação que está fazendo nas empresas com a NR1, né? Ou seja, para se olhar para a saúde mental. Porque acontece muito suicídio dentro de empresas também. A gente sabe que isso é recorrente. Muitos homens acabam se suicidando por questões financeiras, por questões, né? Essa questão cultural também de que o homem precisa dar conta de tudo. E a gente não pode esquecer algo que é extremamente importante: uso de substâncias. Álcool e drogas potencializam, porque elas inibem, a gente diz, né? Aumenta a impulsividade e te tira a noção de pensar antes de agir. Então, acaba também sendo um agravante bem importante, principalmente quando a gente fala em homens. E aí tu até trouxe, né, que um dos casos é as bets, né? As bets, os jogos, né? Os jogos. Isso vale para adolescentes, vale até para crianças, né? Uhum. E para adultos, né? Então, no caso de uma das mulheres que se suicidou, o caso era Betis. Estava endividada, eu pesquisei esse caso, estava endividada, estava metida em Betis e não conseguiu dar conta, porque né, pede emprestado dinheiro para pagar aqui, pagar ali, e acabou cometendo E o vício suicídio. em jogos, ele tem o mesmo funcionamento no cérebro que o vício em cocaína, que o vício em álcool. Então aí a gente vem trazendo novamente o quanto a gente precisa ter esse olhar para os vícios, né? Exatamente. Margot. Não, essa questão dos jogos, e tem uma publicidade grande dos jogos, né? Então, tá mais fácil hoje em dia do que não é o bingo, não é mais o bingo, né? É a facilidade que se tem de pegar o celular, de jogar, então isso também dificulta. Não, e isso, o que a Margot traz é importante, porque assim, vamos trazer para a imprensa. Os grandes veículos de imprensa, todos eles debatem esses assuntos, né, de suicídio, trazem debates sobre saúde mental. E aí no comercial tem as bets patrocinando. Tudo. Pega o futebol. As bets patrocinam quase todos os times de futebol. Programas esportivos. As bets patrocinam quase todos os programas esportivos. Inclusive programas esportivos em que os apresentadores ficam dizendo, joguem aqui, joga ali, dá mais conta aqui. Enfim, depois dizem, jogue com responsabilidade. Não dá, né? Isso, né? É dizer, usa cocaína com responsabilidade. Não, né? Não existe. Porque nós estamos muito... Isso está sendo muito perigoso, realmente. A imprensa está fazendo desserviço. Eu acho isso, não sei o que vocês acham. Exatamente. Porque, na verdade, né, assim como a Giovana trouxe a questão da dependência química, do álcool, o jogo também é um vício, né? É uma compulsão, assim como as outras drogas, né? Age na mesma função cerebral, então, do prazer imediato, né? E aí acaba que, cada vez, a pessoa precisa jogar mais, precisa usar mais para conseguir
sustentar, né, aquele prazer no cérebro que ela tinha, né, antes. Níveis de dopamina. Então, cada vez mais, né, a pessoa vai e não consegue mais sair sozinho, né? E aí é a questão de buscar ajuda. Exato. E aí aí tu trouxe a questão, né, de até influenciadores acabam, Sim, né, nessa. sim, E aí sim. se a gente pega jovens aí, facilmente influenciáveis que entendem como sendo uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? Só que assim como a droga te traz o prazer imediato, ele depois te tira. E as bets é a mesma coisa. Naquele momento, ela foi feita para que tu perca, né? No início tu ganha, sobe o teu nível de dopamina, mas depois tu vai começar a perder. Aí tu vai ganhar uma vez, mas vai perder 10. Eu não sei nem como entra nesses jogos. Eu nunca me É melhor meti- nem É bom saber. nem saber, exatamente. Mas assim, se fosse pela propaganda, se fosse pela propaganda e pelo dinheiro que essas empresas colocam nos veículos de imprensa e o desserviço que os veículos de imprensa fazem, né? Porque uma coisa é fazer um programa para falar sobre saúde mental e falar e alertar. E logo em seguida tem um comercial de uma bet. Então, cara, assim, fica difícil, né? Eu queria saber, vocês falaram que trabalham com hospital psiquiátrico, Uhum. né? São pacientes que estão num momento bem complicado. Como é que é o trabalho de vocês neste ambiente? Bom, hoje, o nosso trabalho principal nesse ambiente é trabalho em grupo, tá? A gente faz um acolhimento, porque assim, ó, o hospital psiquiátrico, ele atende diversas demandas, tá? Ele vai atender ali onde a gente trabalha demanda de dependência química, BETs, álcool, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, enfim. É o DSM-5 ali. Então, a gente faz uma triagem no primeiro momento, né? Então, acolhe aquele paciente que chega, tenta entender a dor dele, entender e provocar insight, que a gente chama. Ou seja, que ele passe a se dar conta da gravidade da doença dele e qual é a responsabilidade dele frente a essa doença. Isso aliado à medicação. Aliada à medicação. Aí a medicação, né, é com os psiquiatras, né? Ali tem uma equipe de médicos psiquiátricos, clínicos, enfermagem, técnico de enfermagem. Na nossa equipe, então, somos em 3 psicólogos, mais uma equipe de serviço social, educador físico, enfim. Mas nós, como psicólogos lá, e é uma frente da Mentalize também, que é grupo terapêutico. Então, a gente trabalha muito em grupo terapêutico e a gente vê o quanto potencializa o tratamento deles, né? Eles se identificam na dor um do outro, eles se fortalecem ali e, querendo ou não, provoca essa... Eles entendem que estar ali é só o primeiro passo do tratamento deles, né? Ninguém sai dali curado, né? Ali é para estabilizar, mas eles também entendem que eles tem uma responsabilidade muito grande frente à própria doença, né? Enquanto a gente usar a doença como bengala, a gente não vai ter uma qualidade de vida. Quando eu entendo que eu sou responsável pelas minhas próprias emoções, eu vou em busca disso, né? Através da continuidade do tratamento medicamentoso, da terapia com psicólogos, né? Então, a buscar uma atividade física que é tão importante, que também vai trazer prazer, né? E aí a gente vai fazer a troca de prazeres ali, por exemplo, para uma dependência química. Então, o nosso trabalho é bem voltado a isso. Faz os encaminhamentos quando necessário, mas o foco da psicologia dentro do ambiente hospitalar É em grupo. é em grupo.